Rede Valorize Mais Saúde. O benefício completo para a sua equipe com até 60% de descontos em parceiros locais e nacionais. Sorteios semanais de R$4.000. Consultas com especialistas de R$ 49,90 a R$ 69,90 com seguro e assistência inclusos. Contrate agora. 0800 340 9800. Olá, está começando mais um programa Imagine. É a Igreja Batista Imagine na sua casa, trazendo o derramar dos céus para que você e sua família experimentem aquilo que Deus reservou para vocês. Nessa edição você vai acompanhar o que aconteceu nos últimos dias aqui nesta casa, aquilo que Deus derramou, aquilo que Deus ministrou aos nossos corações e aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Este é o momento onde você se coloca na presença do Pai, porque Ele vai falar. Nós servimos a um Deus que é fiel, que é verdadeiro e que sempre fala aos nossos corações. Como você já ouviu aqui neste programa, Deus fala através da palavra, através da oração, através da adoração. E em cada momento que você se dispõe a ouvir, o Senhor está falando. E aqui nesta casa, em cada culto, em cada encontro, em cada momento, o Senhor está trazendo direção. Nós estamos vivendo o ano do testemunho. E para viver o testemunho, é preciso experimentar os milagres do Senhor. Esses milagres estão disponíveis através da palavra, através daquilo que Deus está nos direcionando e nos apontando. Se você busca por algo, se você quer viver algo novo neste ano de 2026, basta buscar pelo Senhor. Ele tem todas as respostas, Ele tem as direções e aquilo que você precisa para dar o próximo passo na sua vida. Assim como nós estamos vendo e vivendo aqui na Igreja Batista Imagine, o Senhor não nos chamou para ficar parados, para ficar estagnados, mas Ele nos chamou para avançar, para ir em direção a um novo tempo, para experimentar da bondade e da abundância do Senhor e para entender que os testemunhos serão reais nas nossas vidas. Precisamos entender que Deus tem algo novo para nós dia após dia. Mas tem muita gente cansada de começar de novo, de lutar de novo, de prometer de novo e ainda assim voltar para o mesmo lugar. A mesma dor, o mesmo padrão, o mesmo esgotamento. Antes de falar sobre mudança, Deus nos chamou para reconhecer os ciclos que precisam ser quebrados. Porque existem batalhas que não se repetem por falta de força, mas por falta de transformação. A palavra nos ensina, Davi venceu Golias, mas anos depois outro gigante apareceu, mais estratégico e mais preparado, e o texto nos diz que Davi se cansou. Muitas vezes o problema não começa na queda, mas no cansaço, no desalinhamento e na tentativa de lutar sozinho. Nós estamos entendendo que é um novo tempo e precisamos experimentar este novo tempo. Aqui na Igreja Batista Imagine, às terças-feiras, nós estamos em uma nova série de mensagens, onde o Senhor está nos apontando o poder da mudança. Deus não quer apenas melhorar os nossos comportamentos, mas Ele quer transformar as nossas raízes. Falar sobre o poder da mudança é falar sobre aquilo que só Deus consegue fazer dentro de nós. É sobre sair do loop, sobre romper padrões, sobre voltar para um lugar certo e sobre permitir que Deus escreva uma nova história a cada dia em nossas vidas. O novo de Deus pode começar hoje na sua vida, na sua família, no seu trabalho e nos seus negócios. Basta você confiar que esse Deus que está falando conosco aqui nesta casa também está falando com você. Então você precisa ouvir aquilo que Deus está falando e obedecer. Esse é o momento onde juntos nós vamos meditar na palavra do Senhor, na direção que o próprio Deus tem para nós, para viver
e experimentar o ano do testemunho, nós precisamos dar ouvidos à voz do Senhor. Então vamos juntos meditar na palavra de Deus através da vida do pastor Walter Procópio. Olá, Deus abençoe a sua vida, que privilégio poder chegar na sua casa para trazer uma palavra de esperança e uma palavra de fé. Eu sou o pastor Walter Procópio, pastor da Igreja Batista Imagine, na cidade de Uberlândia. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração. E hoje eu quero ler com você livro do profeta Jeremias, capítulo 6, verso 16. E eu quero falar sobre vocês, e eu coloquei um tema nessa palavra: a escolha que define o seu destino. Jeremias capítulo 6, verso 16, diz assim: assim diz o Senhor, ponha-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho e sigam-no, e a alma de vocês encontrará descanso. Todavia vocês disseram, não seguiremos. Todo mundo chega em uma encruzilhada. Tem momentos da nossa vida em que você não está andando, você está decidindo. Assim é a nossa vida, ou você está caminhando, ou você está decidindo. Só que quando nós chegamos em uma encruzilhada, é necessário a tomada de uma decisão. E muitas vezes não é sobre falta de oportunidade. Muitas vezes é sobre qual caminho escolher. E talvez você que está me assistindo, e eu tenho o privilégio de entrar na sua casa, e você tem essa dúvida. Eu estou diante, pastor, dessa encruzilhada, de uma tomada de decisão que vai mudar o meu futuro, o futuro da minha família. E muitas vezes essa encruzilhada não é literal, mas é o momento onde nós estamos confusos, pressionados, cansados, e nós não sabemos se nós continuamos, se desistimos, se tudo vai mudar, se eu desisto e começo do zero. Mas eu vim dizer algo para você: existe um caminho certo. Deus vai dizer aqui por meio do profeta Jeremias: perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho. Sabe o que isso significa? Que nem todo caminho é igual. Hoje o mundo vai dizer assim: segue o seu coração. Seja sincero, quantas vezes você ouviu isso? Não segue o seu coração. Outros vão dizer assim: não, a vida é sua, faz o que você quiser. Outros vão dizer assim: não, todo caminho dá no mesmo. Só que a Bíblia está dizendo, existe um caminho que é bom. E o que me chama a atenção, e isso aqui é importantíssimo, ele fala que existe um caminho bom, mas ele está dizendo, não é um novo caminho. Não é a moda, porque hoje está muito bonito seguir a moda. Está muito bonito seguir a tendência. Só que tem um caminho que ele não é novo. E eu gosto muito dessa expressão, pergunte pelos caminhos antigos. É tão interessante se nós olharmos hoje para um padrão de alimentação, nós vemos a quantidade de profissionais da área falando que nós devemos alimentar como os nossos pais, avós alimentaram. Existe um caminho antigo que é o caminho certo. Não é a moda, não é o que surgiu na internet. E ele vai dizer assim, olha, se nós seguirmos o caminho antigo, pastor, que caminho é esse? É o caminho da palavra, é o caminho da obediência, é o caminho de Deus. E aí ele faz uma promessa dizendo, vocês encontrarão descanso para a alma. Perceba que ele fala de um caminho que é um caminho antigo, e ele fala que quando nós trilhamos esse caminho, nós encontramos descanso para a alma. Então ele não fala somente de uma solução externa, mas ele fala de uma mudança para o lado de dentro. Qual que é o perigo? É quando a gente escolhe não ouvir. Porque o conselho do profeta Jeremias para a nação de Israel é um conselho do próprio Deus, segue os caminhos antigos. Ele está dizendo assim, olhe para os caminhos dos seus pais, vai seguir o caminho antigo. Só que aquela geração tomou uma decisão, eles disseram assim, não seguiremos. Então perceba, Deus mostrou o caminho,
Deus deu a direção, mas o povo decidiu não seguir. E aqui está o maior perigo. Muitas vezes não é em não saber o caminho, mas o perigo está em saber o caminho e escolher não obedecer. Quantas vezes Deus falou com você, mas você adiou? Quantas vezes Deus falou com você e você ignorou? Quantas vezes Deus falou com você e você resistiu? Quer ver um exemplo? É quando um pai e uma mãe vêm ensinar, e muitas vezes eles vêm ensinar, a gente olha para o ensino, não, mas isso aí é coisa da sua época, é o caminho antigo. E aí o filho decide fazer o que ele acha que é certo, não ouviu o conselho do caminho antigo, quebra a cara. É isso que Jeremias está dizendo. Entenda, hoje não é somente mais um dia. Hoje é uma encruzilhada. E Deus está te mostrando um caminho. Talvez você saiba qual é. E Deus está dizendo para você, volte para Ele. Alinhe a sua vida. Tome uma decisão que você vem evitando. Eu gosto muito de Isaías quando ele fala assim, que nós vamos estar andando por um caminho. E se nós desviarmos, nós ouviríamos uma voz por detrás, apontando o caminho certo. Talvez as suas escolhas te levaram a esse momento da sua vida. Mas você sabe qual decisão. Você sabe qual o caminho. Você sabe que você tem que voltar para os caminhos do Senhor. Você sabe que você precisa voltar a obedecê-lo. Sabe, os caminhos antigos, é lá que você precisa voltar. A sua vida estava dando certo quando você estava trilhando esse caminho. Mas talvez você resolveu ouvir as vozes da atualidade. A moda. Não, agora o caminho é novo. Não. Deus está dizendo assim, volte aos caminhos antigos. E voltar para os caminhos antigos é Ele dizendo, volte para o caminho certo. Ah, mas eu me afastei muito. Não tem problema, volte. Eu quero te lembrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele não é um caminho. Jesus é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Então hoje está na hora de voltar. Porque o caminho que você escolhe hoje define o descanso que você viverá amanhã. Eu quero terminar lendo de novo Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor, ponha-se nas encruzilhadas e olhe. Perguntem pelos caminhos antigos. A Bíblia diz assim, na multidão de conselhos há sabedoria. Não seja como Jeroboão, filho de Salomão, que em vez de ouvir o conselho dos mais velhos, ouviu o conselho dos mais novos. Jovem, você que está aí, talvez me assistindo, ei, pergunte pelos caminhos antigos. Sabe quem conhece os caminhos antigos? Não é o seu colega da escola, é o seu pai, é o seu avô, é aqueles que trilharam esse caminho que você nunca trilhou. E ele diz, pergunte pelos caminhos antigos, mas ele continua dizendo, pergunte pelo bom caminho. E quando você perguntar e ter a resposta, ele continua dizendo, siga-no. E aí ele vai falar do resultado e a alma de vocês encontrará descanso. Agora, não seja como a nação de Israel, que o texto termina dizendo, todavia, vocês disseram, não seguiremos. Eu termino dizendo para você o que Moisés escreve em Deuteronômio. E é Deus falando com a nação de Israel. Hoje eu coloco diante de você a vida e a morte. E a pergunta é, qual escolha você vai fazer? E se você precisa de ajuda, esse telefone que aparece aqui agora, no seu televisor, anote esse telefone, mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp. Não importa a cidade, talvez você não seja aqui de Uberlândia, nós podemos e queremos te ajudar. Nos mande uma mensagem, nós temos pastores de plantão. Nós estamos aqui para ajudar você a escolher os caminhos antigos, os melhores caminhos, que vão te levar para um caminho de vida, para um caminho de transformação. Eu quero abençoar a sua vida. Se você é de Uberlândia, eu te convido a vir e estar conosco em um dos nossos cultos. Seria tão bom te receber aqui no domingo, às 9 horas da manhã ou às 18 horas. Eu quero orar pela sua vida, quero te dar um abraço. E se você precisar de ajuda, nós estamos aqui.
Eu creio que Deus tem um caminho de vida. Um caminho, ele é antigo, ele está obsoleto. Não está, não. O caminho de vida sempre vai gerar vida. E é esse caminho que eu te convido. Eu quero aqui abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Se você puder, venha nos visitar. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Deus te abençoe. E assim como Deus fala aos nossos corações através da palavra, Ele também quer falar em um momento íntimo através da oração. Jesus nos ensina que devemos entrar para o quarto, fechar a porta e em secreto orar ao nosso Deus. Nós podemos ter esse relacionamento. Você não precisa só ouvir a palavra de alguém, esperar a oração de alguém, mas você, de forma íntima, individual, com as suas palavras, pode falar com Deus. É esse Deus que quer um relacionamento conosco que está disponível. Ele quer falar ao seu coração, Ele quer responder aos seus pedidos e construir essa vida de intimidade com você. Vamos juntos para este momento de orar a palavra, de ler, entender, tomar posse e viver o que a palavra diz para nós. Vamos juntos com a pastora Eliane Procópio. Olá, eu sou a pastora Eliane Procópio, bem-vinda ao quadro Orando a Palavra. Eu quero deixar uma palavra em seu coração e também quero orar por você. Você crê que a palavra de Deus ela é poderosa e que pode mudar a sua vida, que pode mudar sim a sua história? Eu quero declarar sobre isso e eu quero declarar sobre a sua vida que não é o fim, mas é o começo de uma nova história que Deus está escrevendo. Amém? Pega aí a sua Bíblia, o texto diz assim, no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore, preste atenção nisso, ainda que demore, esperai, porque certamente virá e não tardará. Esse texto, ele está nos dizendo das promessas de Deus. Esse texto, ele está dizendo como que Deus, ele trabalha com promessa. O profeta Abacuque aqui, ele está vivendo um tempo de crise, ele está vivendo um tempo de dúvida, ele está vivendo um tempo de questionamento. Ele não tinha resposta para aquele momento que ele estava vivendo. Mas Deus, ele responde exatamente aqui no livro de Abacuque. Deus responde mostrando que toda promessa passa pela prova do tempo e que ela tem assim um tempo determinado para se cumprir. Sabe qual é o segredo? Permanecer. Se você permanecer, aquilo que os céus já liberou, já decretou sobre a sua vida, vai se manifestar. Muitas pessoas não vivem as promessas de Deus porque elas não permanecem. Elas são sucumbidas pelas dores, pelos vendavais, pelas perdas, pelas mágoas, mas aquele que conecta o seu coração ao coração de Deus, aquele que permanece, ele realmente vive a verdade dessa palavra. Ou seja, gente, Deus não apenas aqui, ele está declarando nesse versículo que vai acontecer, mas também nesse versículo ele também estabelece o tempo que aquilo vai se manifestar. Mas muitas vezes eu e você abortamos essa manifestação sobrenatural de Deus, muitas vezes com a nossa ansiedade, muitas vezes com a nossa inconstância. Então, às vezes que vivemos, os nossos desafios, nós precisamos crer na promessa de Deus. Então, confiar no tempo dela, porque certamente ela virá.
Eu quero que você guarde isso no seu coração. Quero que você guarde que o processo, ele não é uma perda. Que o processo é um tempo que Deus está nos forjando. No processo é um Deus que Deus está realmente nos moldando, trabalhando nas nossas vidas. Sabe? É nessa circunstância que Deus vai ajustando realmente as coisas. Deus, ele vai alinhando tudo para que o cumprimento seja completo. Então, olha só o que a palavra de Deus diz, né? Lá na segunda parte do versículo. Ainda que demore, espere. Você pode declarar isso comigo? Ainda que demorar, eu vou esperar, Senhor. Ainda que demore, eu vou esperar. Ou seja, eu vou esperar não como alguém que está parado, mas eu vou esperar como alguém que está ativamente caminhando na palavra de Deus, como alguém que está confiando na palavra de Deus. Então você não se move pela promessa, mas você se alinha ao tempo de Deus. E sabe o que acontece com a minha vida e com a sua vida? Quando eu e você alinhamos ao tempo de Deus, toda ansiedade, ela vai embora. Toda ansiedade, ela vai embora. Porque nós cremos que Deus, ele não se atrasa, que Deus, ele chega no tempo certo, que Deus está trabalhando. Vamos juntos orar esta palavra? Pai, no nome de Jesus, nós oramos essa palavra descrita aqui no livro de Abacuque. E a tua palavra diz que a visão, ela vai se cumprir no tempo determinado. E hoje, nós nos posicionamos nesta verdade. Nós reconhecemos que existe um tempo estabelecido pelo Senhor. E eu escolho confiar, eu escolho descansar, eu escolho permanecer firme na tua palavra. Declare assim: Deus, eu não vou abortar os sonhos do Senhor para a minha vida, mas no nome de Jesus eu vou guardar. Mesmo quando tudo parece demorado, eu vou permanecer firme na tua palavra. Declare assim: eu rejeito toda ansiedade que tentar me acelerar. Eu rejeito toda frustração que tentar me parar. No nome de Jesus, eu me alinho com teu ritmo, Senhor. Eu descanso. Eu entro nesse gozo, nesse descanso do Senhor, crendo que o Senhor está no meu passado, no meu presente, no meu futuro. E eu declaro que a promessa, ela não falhará. Fale isso, a promessa, ela não falhará. A visão, ela não será frustrada. E aquilo que o Senhor falou se cumprirá em o nome de Jesus. Declare assim: enquanto eu caminho, o Senhor, Ele está preparando algo sobrenatural. Enquanto eu estou descansando, o Senhor está ajustando. Enquanto eu caminho, o Senhor está conduzindo tudo. Vamos mais uma vez? Eu escolho permanecer confiando nas suas promessas, nas palavras dos céus liberados sobre mim. Amém? Que você realmente possa permanecer, e eu creio que a boa, perfeita vontade de Deus vai se cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família, e a sua descendência será poderosa nessa terra, como diz o salmista. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu espero por você no nosso próximo programa. Imagine, aqui no quadro Orando a Palavra. Um beijo em seu coração. Como é bom saber que Deus sempre fala aos nossos corações. Esteja aberto para viver, para entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque esse Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre.
aquilo que Ele fez em toda a história bíblica, em toda a história da humanidade, Ele continua fazendo nos dias de hoje e Ele quer fazer na sua vida. E você pode participar conosco de um grupo Imagine, um grupo pequeno, uma reunião em uma casa, em um lar, onde Deus se manifesta, onde Deus fala, onde nós estamos entre amigos, entre irmãos, entre família, para compartilhar daquilo que Deus tem para nós. O Grupo Imagine é uma reunião semanal que acontece nas casas desta cidade. Você quer conhecer qual é o Grupo Imagine mais perto de você? Basta acessar o nosso aplicativo através do QR Code na sua tela e, através da geolocalização, encontrar o endereço mais perto de você. Com certeza, você e sua família serão muito bem-vindos ali, em um GI. Então, participe e esteja conosco, não só no culto ou no Complexo Imagine, mas em um grupo pequeno, em uma casa, em um GI, onde Deus começa a falar aos nossos corações. E é através do nosso aplicativo também que você conhece a vida da nossa igreja, a nossa agenda, tudo que acontece aqui, os treinamentos, workshops que nós temos para os ministérios, para aqueles que servem conosco, até para você que está chegando. Nós temos um culto especial para você conhecer a nossa visão, para que você fique por dentro do que é a Igreja Batista Imagine e, é claro, para que você seja um membro conosco. Então, você nos encontra como Igreja Batista Imagine ou Imagine Church. Todas as informações estão disponíveis para você. Ali nós temos treinamentos específicos para que você possa servir ao Senhor conosco. E nos próximos dias vai acontecer aqui nesta casa o Jantar dos Namorados. Mês de junho é o mês especial para os casais. Você já pode garantir a sua inscrição e vir participar desse dia especial conosco. Todas as informações estão no nosso aplicativo. Nós somos uma igreja que não para. De domingo a domingo nós estamos aqui no Complexo Imagine. Domingo em 2 horários, às 9 pela manhã e às 18 horas. Às 9 acontece também o culto para a melhor idade. E às 18, culto especial para os nossos adolescentes. Segunda-feira, às 6 da manhã, nós temos a oração dos homens para consagrar a semana ao Senhor. Você é nosso convidado. E segunda-feira, às 19h30, temos o culto em inglês. Terça-feira é o dia do culto fé e começa às 19h30. Quarta-feira temos culto de libertação em 2 horários, às 16 e às 19h30. Quarta-feira temos também sala de oração para mulheres, ali na Sala Royal Sisters, às 18 horas. Quinta-feira acontece o culto da família, às 19h30. Sexta-feira temos culto Milagres, às 19h30 e culto Nesher, às 20 horas. E no sábado, para toda a juventude, temos o Espaço Hype, a partir das 19 horas. Você que tem crianças de 2 a 13 anos, também pode trazê-las para participar conosco. Eles são ministrados de acordo com a sua faixa etária. Eles brincam, eles se divertem, mas eles também aprendem a palavra de Deus no nosso Ministério Kids. E como é importante que as nossas crianças ouçam aquilo que Deus tem. Porque, como nós falamos aqui, não é a igreja do amanhã, mas é a igreja de agora. E o culto Kids acontece às terças, às sextas e aos domingos. Você acabou de ouvir que para toda a sua família tem um espaço especial aqui na Igreja Batista Imagine. Nós estamos na Avenida Rui de Castro Santos, número 1991, no Granville. Aqui no Complexo Imagine, vocês são muito bem-vindos. Escolha um dia da semana e venha cultuar ao Senhor de forma presencial aqui nesta casa. E aqui no Complexo Imagine, nós temos também a nossa livraria, I Am Story. Aqui você tem aquilo que você precisa para presentear alguém. Temos livros, bíblias, camisetas, tudo direcionado para que você
viva uma vida espiritual com Deus. Aqui você encontra os exemplares que foram criados pela nossa editora. Exemplares do pastor Walter, da pastora Eliane, do Samuel Procópio, que são direcionados para que você viva e experimente o novo de Deus. Estamos vivendo o ano do testemunho e aqui você também tem o devocional O Ano de Testemunho. Se você precisa presentear alguém, se você precisa presentear a sua vida, visite a nossa livraria e adquira o melhor exemplar para você e sua família. E nós já estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Imagine. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração e o convite já foi feito. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Rede Valorize Mais Saúde. O benefício completo para a sua equipe com até 60% de descontos em parceiros locais e nacionais. Sorteios semanais de R$4.000. Consultas com especialistas de R$49,90 a R$69,90 com seguro e assistência inclusos. Contrate agora. 0800 340 9800.